Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Amados, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 3, e vamos ler o versículo 9. 1 Pedro 3, 9. Diz o texto sagrado: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Vamos ler toda a igreja, todos juntos? Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Vamos orar. Senhor, eu peço a Tua graça, a Tua bênção para pregar a Tua palavra. Me enche com o Espírito Santo, Senhor. Eu clamo, me enche com o Espírito Santo, nos livra de um discurso religioso e dar-nos uma palavra viva do céu, Pai. Senhor, vem nos ungindo, nos capacitando, dar-nos fluência na comunicação, precisão, Senhor, na transmissão, ilumina a nossa mente, o nosso coração, para receber a palavra e colocá-la em prática. Ó Deus, que todas as bênçãos advindas da Tua palavra nos sejam outorgadas e conferidas agora, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Amados, nós vivemos em uma sociedade marcada pela retaliação e pela ofensa, onde a resposta natural ao mal é o revide, é a vingança. O apóstolo Pedro, escrevendo aos crentes que estavam sendo perseguidos e muitos injustiçados, ele nos apresenta um princípio que vai na contramão do mundo. E o princípio que Pedro nos ensina é que o cristão foi chamado para abençoar. Meu irmão, minha irmã, você que está nos visitando nessa noite, que está nos assistindo pela transmissão, você foi chamado para abençoar. Você foi chamado para abençoar. E eu vou pedir que você diga isso para a pessoa que está do seu lado. Você foi chamado para abençoar. Diga isso para o irmão, para a irmã. Você foi chamado para abençoar, meu querido. Se de tudo o que eu falar de agora em diante você esquecer, mas guardar isso, o objetivo foi alcançado. Você foi chamado para abençoar. Você foi chamado para ser uma bênção. E digo mais, você é uma bênção do Altíssimo. Deus já tem te usado, Deus já tem te agraciado, Deus já tem te visitado, porque Deus tem um plano especial e maravilhoso na sua vida. Você foi chamado para abençoar. Abençoar com palavras, abençoar com gestos, abençoar com atitudes. Meus queridos, esse chamado não é apenas uma atitude moral, por ser a coisa certa a fazer, mas sobretudo é uma expressão da identidade e vocação espiritual do povo de Deus. Essa deve ser a nossa identificação, essa deve ser a nossa vocação espiritual, ser uma bênção para com todos e não apenas para com alguns. A vida cristã se evidencia pela disposição de amar, pela disposição de perdoar e pela disposição de semear o bem, aonde há hostilidade, injustiças e palavras negativas, destruidoras, exclusão e cancelamento. Meus amados, nesse texto nós aprendemos 3 lições importantes e rápidas.
Primeira lição que aprendemos nesse texto é que nós somos chamados para viver de forma diferente. Você pode repetir isso comigo? Nós somos chamados para viver de forma diferente. O abençoador, amados, reage às demandas da vida de forma diferente. Veja o que é que o início do texto diz: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Essa é uma atitude que nós vemos muito no mundo: dente por dente, olho por olho. Se a pessoa te fez o mal, então não deixe barato, faça também o mal, revide. Você não pode ficar abaixo, você tem que também prejudicá-lo como você foi prejudicado. O abençoador, ele age de forma diferente. E eu quero já perguntar a você, meu irmão, se isso está sendo a prática na sua vida: pagar o mal com o bem, pagar a injúria com a verdade. Nós fomos chamados para ser abençoadores, temos atitudes diferentes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. A ética da cruz substitui a ética da vingança. O discípulo de Cristo é chamado a romper o ciclo do mal, onde o mundo diz: responda na mesma moeda, o Evangelho diz: responda com amor, com graça, com misericórdia, com bondade, com longanimidade. O verdadeiro cristianismo se manifesta nas ações corretas. Agora, amados, é certo e lógico que é fácil abençoar quem nos trata bem, quem gosta de nós, quem nunca pegou no nosso calo, quem nunca disse nada negativo de nós, quem nunca falou pelas costas. É muito fácil abençoar pessoas do nosso relacionamento, da nossa intimidade, de pessoas que estão conosco, para dar o que vier. Mas o teste da fé não está a abençoar aqueles que nos abençoam e nos fazem o bem, mas em responder com graça a quem nos fere, a responder com bondade aquele que te fere, aquele que te machuca, aquele que foi injusto com você, aquele que pisou na bola com você, aquele que lhe prejudicou e nem sabe o tanto que lhe prejudicou. Mas o teste da vida cristã, da verdadeira espiritualidade, do verdadeiro abençoador, é aquele que abençoa a esses que não merecem absolutamente nada, mas é pela graça, pela bondade e misericórdia de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 21, está escrito: não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Como fazendo o bem, como retaliando, como se vingando, como tratando o outro mal, com desdém, excluindo e cancelando, vai produzir alguma mudança boa no coração do outro. Não foi assim que o Senhor nos tratou. Inimigos, perdidos, negligentes, totalmente voltados para o mundo, e às vezes fazendo a inclinação da carne e do inimigo, mas Deus nos amou de tal maneira, que nos resgatou e mudou a nossa vida e a nossa história. E é assim, queridos, e é agindo dessa forma que nós vamos ver pessoas com um coração mau, com um coração carnal, com um coração infantil sendo transformado, porque o amor tem poder transformador. O silêncio e a brandura são armas espirituais. Cristo, mesmo sendo injuriado, ele não revidou. 1 Pedro 2,23. Ele nos deixou o exemplo de que a força do cristão está em sua submissão a Deus. Você quer ter força? Amém? Você quer ter poder? Você quer ser um instrumento de graça na mão do Senhor? Então se submeta a Ele, porque a força do cristão está na sua submissão a Deus e a sua vontade, a sua bendita palavra. Cada resposta mansa é uma semente do reino. Eu vou repetir: cada resposta mansa é uma semente do reino.
Essa é a primeira verdade. Fomos chamados para agir de forma diferente. Segunda verdade, segunda lição que nós encontramos no texto: nós fomos chamados para ser canal de bênção. Você foi chamado para ser canal de bênção. Olha o que é que o texto diz: antes, pelo contrário, qual é a palavra? Bendizendo. Antes, pelo contrário, todos, não pagando mal por mal, injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo. A palavra bendizer significa falar bem, proferir bênção, desejar o melhor, ministrar o melhor, proclamar o melhor para o irmão e para a irmã, e até mesmo para o inimigo. O verbo grego bendizer mostra que abençoar é mais do que não revidar. Não revidar é apenas uma etapa, é apenas um aspecto, é apenas um passo. O passo seguinte é abençoar, é agir positivamente para o bem do outro. A boca que confessa Cristo deve também proclamar palavras de vida, consolo e graça. Meu irmão, guarde isso no seu coração. A boca, a sua boca que confessa Cristo, deve também proclamar palavras de vida. Seja um proclamador com palavras de vida, de consolo e de graça. Abençoar é agir segundo o coração de Deus. Romanos 5,8 está escrito que Cristo nos reconciliou quando nós ainda éramos inimigos. E ser cristão é refletir o caráter do Pai, tornando-se fonte de graça no mundo cheio de ofensas. Amados, ofensas, injúrias, tratamento inadequado, com brutalidade, e às vezes dentro de casa o mundo está cheio, mas nós fomos chamados para ser diferentes em nome de Jesus. Abençoar é uma atitude ativa. Pedro não diz aguentem uns aos outros, mas ele diz abençoe uns aos outros. O cristão não se limita a evitar o mal, mas ele promove o bem. Lucas 6,27 está escrito: fazei bem aos que vos odeiam. Veja, é o texto sagrado. Se aos que nos odeiam o Senhor nos manda fazer o bem, imagine aos irmãos na fé, aqueles que podem errar e falhar conosco, mas são da família da fé. A terceira lição que aprendemos aqui, queridos, é que nós fomos chamados para herdar a bênção por herança. Vou repetir: nós fomos chamados a herdar a bênção por herança. Veja aí o final do texto, que é que diz: pois para isso mesmo fostes chamados todos, a fim de receberdes bênção por herança. Abençoar é parte da nossa vocação. Pedro diz que fomos chamados para isto. A vida cristã é uma vocação santa. A vida cristã é uma vocação santa. Fomos chamados para representar o caráter abençoador de Deus no mundo. Eu vou repetir, e a minha oração é que o Espírito Santo aplique essa palavra ao seu coração. Nós somos chamados para representar o caráter abençoador de Deus no mundo. E aqui, queridos, tem uma lição muito importante e fundamental: quem abençoa, colhe bênção. Amém? Vamos repetir isso todos? Quem abençoa, colhe bênção. Você quer colher bênção? Então abençoe. Você quer ser abençoado? Então ministre bênção a todos que estão ao seu redor. Essa herança não é apenas material, pode ser material e também é material, porque Deus quer o melhor em todas as dimensões da nossa vida. Deus quer que você tenha o suficiente para viver com dignidade e ainda poder ajudar o outro. E eu desejo que Deus lhe abençoe com prosperidade material em nome de Jesus. Nós desejamos isso, devemos buscar isso, devemos estudar, trabalhar, nos esforçar, dar o melhor, ser proativo
e o Senhor vai derramar bênção sobre nós, no aspecto material, mas não só material. Essa herança, queridos, é de bênção espiritual, e principalmente espiritual, porque o mais importante, aquilo que é mais significativo na nossa vida, não são as conquistas desse mundo, mas o que nós acumulamos na glória celestial, porque é para lá, e é lá que nós vamos passar toda a eternidade. A eternidade, a comunhão eterna com Cristo, é a alegria da sua presença. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 4, que diz que Deus nos salvou para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Essa herança, essa glória já está reservada nos céus para nós. Aqueles que abençoam são abençoados. Abençoar é investir na eternidade. Cada palavra de graça é uma semente plantada no solo da eternidade. O crente que abençoa não apenas transforma o ambiente, as pessoas, os corações. Amados, quantas vezes você já teve essa experiência de ver uma pessoa triste, desanimada, perdeu até o sentido da vida, e você chega a dar uma palavra, e essa pessoa muda o semblante. Uma pessoa abençoadora, ela tem essa graça de que com a palavra transmitir mudanças interiores, mudanças espirituais, e a pessoa voltar a ter vontade de viver mais uma vez. Nós tivemos aí essa experiência ontem, de um adolescente que perdeu a vontade de viver, e por isso intentou contra a sua vida. A minha oração é que Deus complete a obra que iniciou na vida dela e da família, mas também que Ele use isso para despertar nos adolescentes e jovens, que sem Deus nada somos, mas com Deus a vida tem sentido, e nós somos mais do que vencedores, e é nele que nós encontramos a razão de viver, a paz e a alegria. Cada palavra de graça é uma semente plantada no solo da eternidade. O crente que abençoa não apenas transforma ambientes, mas acumula tesouros eternos diante de Deus. Quando escolhemos abençoar, e eu vou dar destaque a essa palavra, quando escolhemos, é uma decisão nossa, é uma postura nossa, porque nós já sabemos que Deus quer, mas nós temos que ter essa intencionalidade. Quando escolhemos abençoar, guarde isso, participamos da própria natureza de Deus. Participamos da própria natureza de Deus. Mas quando nós amaldiçoamos, quando nós falamos o mal, quando nós caluniamos, quando nós distorcemos a verdade, quando nós fazemos as coisas para parecer, quando nós queremos ser melhor do que os outros, quando nós queremos projeção, quando nós fazemos as coisas para nosso próprio nome, engrandecimento do nosso próprio nome, nós não estamos nos identificando com a natureza de Deus. E se não estamos nos identificando com a natureza de Deus, com que natureza nos identificamos? Quando escolhemos abençoar, participamos da própria natureza de Deus e nos preparamos para herdar a sua glória bendita. A bênção que damos volta multiplicada. Amém? Vamos afirmar isso todos juntos? A bênção que damos volta multiplicada. Dai, dar-se-vos-á boa medida, transbordante, é essa a palavra do Senhor. A bênção que damos volta multiplicada, porque o Senhor, irmãos, honra aos que o imitam, e abençoar é um ato de imitação de Deus. E eu quero concluir já pedindo aqui louvor para vir aqui. Nós fomos chamados para abençoar, em um mundo que amaldiçoa, o cristão abençoa. Onde há ferida, ele semeia cura. Onde há trevas, ele proclama luz.
Assim como Cristo foi a bênção viva de Deus à humanidade, somos chamados a ser bênção viva para o mundo. Efésios 5:1 está escrito: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E aqui, queridos, há uma consideração importante que eu tenho que fazer. O chamado para abençoar é universal. Vamos afirmar isso todos? O chamado para abençoar é universal. Não há exceções. Seja com o ímpio que nos fere, no mundo, lá fora, nas experiências interpessoais, onde há tanta competição, seja com o irmão que nos decepciona. Porque no ambiente de igreja é um ambiente familiar. E ambiente familiar tem momentos de estresse, tem momento que se fere, que é ferido, mas no ambiente familiar sempre tem a reconciliação, o respeito e a honra e a bênção de Deus. Não há exceção, seja o ímpio que nos fere, ou seja o irmão que nos decepciona. O caminho de Cristo é o mesmo: abençoar, perdoar e amar. Quando o ímpio nos ofende, nós devemos responder com graça, para ganhar seu coração para Cristo. Quando o irmão nos fere, nós devemos responder com perdão, para preservar a unidade do corpo de Cristo e ter a nossa comunhão com Deus estabelecida. Em ambos os casos, abençoar é agir como Deus agiu conosco, como Deus agiu com você, porque Ele nos amou, Ele nos perdoou e nos abençoou, mesmo quando não merecíamos nada. E aqui eu quero perguntar, concluindo: você tem usado as suas palavras para abençoar ou para ferir? E essa avaliação deve ser feita diante de Deus. Você tem respondido às ofensas com graça ou com ira, e guardando mágoa no coração, estabelecendo com o tempo raiz de amargura e árvore que brota com frutos de maldição? Você tem sido canal de bênção de Deus em seu lar, na sua igreja, na sua escola, universidade, trabalho? Meus queridos, hoje o Senhor nos convida a viver o Evangelho de forma prática, bendizendo em vez de revidar, amando em vez de odiar, servindo em vez de dominar. Fomos verdadeiramente abençoados para abençoar. E como é que nós podemos fazer isso agora, nesse espaço, nesse momento? Nós podemos fazer, queridos, com atitudes, um abraço, um aperto de mão. Podemos fazer através de um elogio, uma declaração de amor. Podemos fazer através de uma ministração, que Deus abençoe a sua vida, supra as suas necessidades, que Deus lhe conceda aquilo que deseja o seu coração, segundo a vontade dEle. Nós podemos fazer isso de tantas maneiras. Estava em Paulo Afonso, no culto de oração uma vez, e no momento do louvor tinha uma jovem que estava visitando a igreja lá atrás, e eu me dirigi até ela, e eu só disse o seguinte: Deus te ama. E aquela jovem começou a chorar. Ela estava em desespero, mas uma palavra de amor pode mudar tudo, pode libertar tudo. Eu vou pedir para que a gente vai cantar e você vai sair do seu lugar. Não tem tempo, vai ficar até meia-noite. Tem até café e bolachinha hoje ali, é a novidade do culto. Mas fale principalmente com quem você não tem o costume de falar. Principalmente com quem você não tem o costume de cumprimentar. Vamos fazer isso em nome de Jesus. São palavras simples,
mas palavras simples podem ser transformadoras e libertadoras. Vamos ficar em pé.